E aí, galera, então agora a gente vai para o último videozinho da nossa revisão dos conteúdos desse trimestre até agora. E a gente vai discutir, então, hoje, aqui nesse vídeo, a colonização portuguesa no Brasil e o processo as características, né, de colonização dessa região. Tá? Então, vamos acompanhando aí, né, e para depois, em outro momento, a gente poder tirar as dúvidas, certo? Vamos lá, então, vou compartilhar a tela aqui. Tá aqui. Então, tá aí características gerais do período colonial, né? Uma colônia, então, no Brasil, a colônia de exploração, lembrando que não tem ainda nenhum gênero existente aqui no Brasil, se busca um gênero que não exista na Europa, aqui no Brasil, a se produzir, porque Portugal visava ou pretendia apenas o chamado exclusivismo econômico, né? Então, vamos ter aqui o desenvolvimento da monocultura, que é a cultura uma ou cultura única de desenvolvimento agrícola. A agricultura, então, a agro, é para exportação, por isso a agroexportação. Vai ser privilegiado aqui no Brasil o latifúndio, então não é privilégio nenhum minifúndios, né? Ou alguma coisa que se produza para o mercado interno, e sim para o mercado externo. Então, é um latifúndio. Quanto mais se produz, melhor. A mão de obra será escrava. A gente vai ver que vai ter uma variação entre o escravo, que é o cativo, ou escravo, que é o nativo, né? Que é o índio, e depois a substituição desse escravo pelo escravo africano. A gente já tem outros vídeos lá no canal prof.jairobrum no YouTube. Entra lá, se tu não entrou ainda. Lá tu vai ver falando sobre as resistências, né, à escravidão africana, e também tem um videozinho falando sobre a vinda de escravos e o comércio triangular. Então, nós vamos ter aqui o Pacto Colonial, monopólio entre comércio e metrópole, né? O comércio entre metrópole e colônia. Então, esse monopólio de comércio vai coexistir aqui nessa região. Vamos ver, então, como é que ocorre. Tá aí, ó, um desenhozinho, clássico desenho, né, do Pacto Colonial. Na verdade, tu tem aí o quê? A colônia, então, envia matéria-prima para a metrópole transforma isso em manufatura e manda para a colônia consumir, sendo que a metrópole, né, vai captar sempre o monopólio de tudo que é produzido na colônia, né, de tudo que é extraído da colônia, vai ser um monopólio metropolitano. Isso vai fazer com que a gente mande muito dinheiro para a metrópole e a colônia fique com pouco dinheiro. Queridos, essa prática mercantil, né, injusta, digamos assim, ela vai ser uma prática usual nesse pacto colonial, nesse sistema que nós temos aí, né, estabelecido entre Portugal e Brasil. Opa, trancou aqui. Vamos lá. Período pré-colonial. Então, se é pré, é antes da colônia. Então, nesse período pré-colonial, a gente vê aqui embaixo de mim, né, um pau-brasil, né? A árvore do pau-brasil. Está aqui a copa dela, né? A copa dela está ali, ó, imensa. A gente tem aqui no Jardim Botânico em Porto Alegre, nós temos até pau-brasil, né? Só que o pau-brasil, ele vai ser uma árvore mais desenvolvida lá na região norte do país, né? Na região, digamos assim, nordeste hoje, né? Na época, a região norte, porque o Brasil, lembrando, pelo Tratado de Tordesilhas, tinha essa divisão norte-sul, mas agora a gente sabe que é a região nordeste. Então, o Brasil estava em segundo plano. Primeiro, né, eram as Índias, né, o desenvolvimento da atividade com as Índias, que gerava muito mais lucro, né, a ausência aqui de coisas preciosas, como os próprios metais, né. O pau-brasil, então, vai ser essa exploração que vai configurar no período pré-colonial, antes da colonização. Então, o que tem no Brasil que é de tão interessante? Bom, olha, tem uma árvore lá que sai um líquido vermelho cada vez que a gente... sai um pó vermelho da árvore cada vez que a gente se encosta nela, ela descasca e tal, e ela serve para a fabricação de pintura, de tintura de tecidos, né? A exploração ela é nômade, vai se extraindo da mata atlântica, né, que fica aqui na costa do Brasil, que vai ser destruída, basicamente. É a exploração nômade e predatória dessa região.
Quem é que vai extrair essa árvore? Bom, meus queridos, aí sim, vamos se usar uma mão de obra local, né? Portugueses, Portugal é pequeno pra caramba, né? E os índios estão aí, né? Dando sopa, né? Só que como é que vai fazer o índio trabalhar, hein, gurizada? Através do escambo, que tá ali, ó. Escambo são trocas, né? Vão se trocar coisas insignificantes com os índios, como espelho, como roupa. O índio não usa roupa, né? E o português está todo aparamentado com aquelas roupas, com aqueles chapéus cheios de pena. Então, os índios vão ficar, né, muito curiosos com isso, né, com esses estrangeiros aí, e vão fazer isso. Nós temos aí a chegada de espanhóis e franceses, né, na nossa costa também. Então, Portugal tem que abrir o olho. A gente viu no vídeo que eu fiz sobre as expansões inglesas e francesas que eles vão circular aqui essa região, né? E tem que ter muito cuidado com isso. Então, expedições guarda-costas para guardar a costa brasileira, que vai ser um fracasso, até hoje é um fracasso, né? Entra cocaína, entra maconha, entra arma, granada, entra pessoas, né? De contrabando aqui no Brasil, ainda hoje, com satélite, com drone, com tudo. Tu imagina naquela época, né? Fracasso total. Então, as áreas de exploração, eu coloquei aqui, então, sempre no litoral, né? O Brasil vai se estabelecer o desenvolvimento nessa área verde aqui, que vai ser completamente desmatada, né? Essa área que é muito rica, chamada Costa do Pau-Brasil. Veja, ó, que começa ali na feitoria do Cabo Frio, do Rio de Janeiro, e vai até o Nordeste lá, né? Ao Cabo de São Roque, feitoria de Pernambuco, lá em cima, ó, tá? Colonização, medo de perder as terras, então Portugal vai resolver, vamos para o Brasil, vou invadir aquilo lá, porque antes que alguém mais o faça. Então, antes a gente vai, né, assume, faz uma estrutura administrativa lá e tal, e, né, por quê? Porque as Índias já tá virando água, né? O que acontece nas Índias? As Índias continuam fornecendo especiarias, tecido, tecnologia, tudo. Porém, contudo, todavia, não obstante, só que ingleses, franceses, holandeses, também espanhóis, também chegaram às Índias. Logo, o preço que Portugal vendia, a pimenta, que era um preço absurdo, que dizia que essa pimenta era a pimenta do reino, ele já não vende mais. Por quê? Porque a França já vende essa pimenta, a Inglaterra já vende essa pimenta, porque Portugal perdeu o exclusivismo econômico. E por isso, então, entra em decadência. Não vale mais a pena despender investimento para ir às Índias. Tem que arrumar uma outra coisa para se ganhar mais dinheiro. Então, a esperança de encontrar metais preciosos no Brasil também vai fazer com que esses portugueses se concentrem na exploração dessa território. E de que maneira vai fazer isso? Bom, os caras vão inventar uma maneira sensacional. O rei de Portugal, né, muito malandro, ele disse assim, não, olha aqui, ó, eu vou doar terra a quem quiser desenvolver atividade econômica, eu vou dar terras. Só que não é bem dado, né? Vocês vão receber essas terras, vocês vão ser donos delas, vocês vão poder mandar e desmandar nessa terra, mas vocês têm algumas obrigações com o reino de Portugal. Vocês vão ter que desenvolver uma atividade econômica nessa região. E essa atividade tem que ser paga impostos a Portugal. Então se divide esse território e vai se chamar capitanias hereditárias. Então o cara vai herdar, olha só, vai ser vitalício para a vida toda, que não foi para a vida toda, a gente vai ver que não foi. Foram divididos em 15 lotes horizontais de terras entregues aos membros da corte e da sua confiança, a confiança do rei de Portugal. Uma carta de doação, vai doar um documento que transferia a terra para o nome dessa pessoa. Esse cara vai ser um capitão donatário, que vai ser dono desse lote de terras, né? E então esse cara vai receber essa carta foral, fórum, né, justiça, onde ele vai ter direitos e deveres, né, que ele vai ter que respeitar os direitos de aplicar justiça, escravizar índios, doar sesmarias, né, para que seja dividida a terra para a produção, e os deveres de fundar povoados, cobrar impostos e defender o território, não deixar ninguém entrar. Pronto, o rei conseguiu o que ele queria. Alguém que fosse lá organizar o processo de produção, organizar a terra para ele, porque ele precisava se precaver de invasores.
Privilégios metropolitanos, né? O quê? O que Portugal ganha com isso? 100% do pau-brasil que é explorado é português. 100% sobre as drogas do sertão. What the hell? Drogas do sertão? Queridos, drogas do sertão são todos aqueles temperos, né? São todas aquelas frutas exóticas, são todas aquelas ervas aromáticas que existem no interior do Brasil. Lembrando que sertão é interior. Eu vou para o sertão, eu vou para o interior. Música sertaneja, música do interior. Sertanejo universitário é o cara universitário do interior. Então, 20% sobre os metais preciosos, 20% de 100 é quanto? É 1/5, a gente já vai falar sobre isso. Então, 1/5 de tudo que se extraía de metais preciosos pertencia a Portugal, pertencia à coroa metropolitana, e 10% sobre produção agrícola. Tudo que se produzia na agricultura, 10% pertenceria a Portugal. Então, era esse o negócio, né, das Índias no Brasil. Motivos para aplicação deste tipo de organização. Portugal já havia testado essa forma de administração nas suas ilhas do Atlântico, né, tinha dado razoavelmente certo, transferência de despesas, né, de particulares. Então, quer dizer, Portugal não gastava nada com isso. Olha que barbada o rei, né? O rei não gastou nada para fazer isso. O rei só fez o seguinte, ó: eu dou para vocês a terra, eu passo para vocês o nome de vocês e vocês têm que fazer isso, têm que desenvolver essa atividade. E aí, o custo todo, gente, todo o custo de desenvolvimento ficava na mão dos donatários. Quer dizer, um baita do negócio para Portugal. Portugal não gastou nada e quem gastou, na verdade, foram esses donatários. Foi um fracasso, falta de recursos, falta de interesse dos donatários, né? A distância era excessiva da metrópole, né? Levava 3, 4 meses para chegar, para sair do Brasil, para chegar em Portugal, né? Navegando. Então, era um custo muito exacerbado, muito grande. E aí, as invasões estrangeiras ocorriam a todo momento, ataques indígenas também, os índios, né, resolviam se rebelar contra a presença de portugueses no litoral. Enfim, com exceção de dois donatários ou 2 regiões que vão se, digamos assim, se destacar. A região de Pernambuco, que é a capitania de Pernambuco, e a capitania de São Vicente, que fica mais ali na região, hoje na região sudeste. São Vicente é a região de São Paulo. Então, a região de Pernambuco e São Paulo vão se destacar justamente porque, olha, porque está aqui, ó, essa região aqui, ó, de Pernambuco, ó, essa região de Pernambuco e a região de São Vicente aqui, ó, que tá laranjinha aqui e laranjinha aqui. Porque essas regiões vão começar a plantar açúcar, vão plantar cana-de-açúcar, que é justamente importante para a produção de cana-de-açúcar, produção de açúcar, obviamente. Eu vou ali, ó, tapar o Tomé de Souza, tá? Com licença aqui, Tomé, dá licença, vou botar aqui meu rostinho. Rostinho, tamanho da fátia, né? Então, os governos gerais, eu não vou me ater muito aqui nesses governos, né? Nesses governos gerais, então eu vou falar aqui para você sobre correção e erros que ocorreram, né? Centralização administrativa. Então, Portugal queria manter o controle da região, né? Então, vai criar ali cargos da justiça, de defesa, de cobrança de impostos, né? Então, vai ter o ouvidor-mor, que é o cara da justiça, que vai ouvir, que vai tomar uma decisão. O provedor, aquele que vai promover alguma coisa, por isso que ele é o dono da cobrança de impostos. Então, vai ter que... temos que construir uma igreja, veja bem, não temos onde realizar o nosso culto cristão. Aí lá vai o cara do imposto pedir dinheiro para a construção da igreja. O capitão-mor, aquele que defende, né? O capitão vai nos defender, que é proposto a questão da defesa, e assim por diante. Tomé de Souza, então, vai ser esse governador em Salvador, que é a capital do Brasil. Salvador, o primeiro porto e a capital, né? Ele vai doar as Sesmarias e vai criar os chamados engenhos, né? E criar um bispado no Brasil. Olha, os engenhos, pessoal, é onde justamente se produz o açúcar, né? Aliás, o açúcar que vai que é a produção principal, mas nós teremos umas produções secundárias, né, oriundas da cana-do-açúcar, né? E a gente vai discutir isso aqui e vai ver a importância que essas oriundas têm, né? Que essas produções secundárias têm.
Então, Duarte da Costa vai entrar em atrito com os colonos e com os jesuítas, bispo, governador, esses atritos com os índios, porque o que acontece? Os jesuítas querem proteger os índios, os jesuítas querem proteger, e os senhores, né, de terra, donatários, querem usar o índio, então quer usar para ser mão de obra, e os jesuítas querem proteger os índios, aí vai entrar esse conflito aí. Mendes Sá, então, restabelece a expulsão de franceses da costa brasileira. Tem tudo isso ainda. Está aí, ó, o Manuel Vitor Filho, né? Com licença, Manuel. Né? Ele vai ter todo esse imbróglio ainda. Além desses problemas com a igreja e os donatários, nós temos o problema das invasões. Então, é quase que insuportável. As capitanias todas dão errado, com exceção dessas últimas duas, né? Cria-se a Câmara, as câmaras municipais, né? Instaladas, que são instâncias de poder, né, e vão se ter aí os homens bons, que são os homens brancos, ricos, proprietários de terra, né, e a divisão da colônia, então, em 1573 a 78, em grande expansão territorial, perigo de invasões, Brasil do Norte, que era governado por Salvador, e Brasil do Sul, que era governado pelo Rio de Janeiro. Estou saindo já de cima do mapa, para vocês entenderem aqui, ó, onde estão as capitais, né, o governo do Norte, capital Salvador, e o governo do Sul, capital Rio de Janeiro. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, isso em 1573 a 578. Aí nós vamos ter aqui em 1621 a 675, nós temos o Brasil, então, ainda com o estado de Salvador, governado, né, de Salvador, porém, o estado do Maranhão, São Luís. Por que São Luís é importante aqui? Por que eu chamo a atenção a São Luís? Por que vai ser dividido lá uma capital? Porque havia a ameaça da invasão francesa. E no Rio de Janeiro houve a ameaça da expansão francesa. Por isso que a capital também foi no Rio de Janeiro e também foi em São Luís. E por isso, então, que nós vamos ter essas capitais sendo colocadas aí. A invasão francesa, como eu falei para vocês, deixa eu ficar me movimentando de um lado para o outro. Não reconhecimento do Tratado de Tordesilhas, os franceses, né, contrabando, pirataria, já falamos isso no vídeo anterior, né, Estácio de Sá, que é o sobrinho do Mendes Sá, responsável pela expulsão desses franceses do Rio de Janeiro, e esses franceses tinham a ajuda dos índios tupinambás, né, ou chamados também tamoios. Seguindo aqui. Nós vamos ter, então, a França Equatorial no Maranhão, né, União Ibérica, depois houve um enfraquecimento disso, um empreendimento oficial da coroa francesa no Brasil, naquela região, fundação de São Luís. São Luís é uma cidade que tem várias características francesas, né, bem interessantes, né, e depois nós vamos ter, então, vão ser expulsos pela coalizão, né, luso-hispânica, ou seja, entre portugueses e espanhóis, que vão fazer uma força para tirar os franceses daquela região. As invasões inglesas no ataques de piratas e corsários, né, que são esses bandidos do mar, sobretudo durante a União Ibérica, né, cidades litorâneas como Santos e Recife também serão invadidas por esses caras. Então, nesse primeiro slide, a gente viu essas invasões territoriais. Agora, então, a gente vai ver o período colonial. Vimos o período pré, agora vamos ver o período colonial. Então, agora no Brasil colonial, a gente vai ver o ciclo do açúcar. Então, o que difere o período pré para o período colonial? É justamente o estabelecimento, né, da atividade econômica, o estabelecimento, então, da fundação de povoado, administrativa. Então, Portugal viu que existia um perigo iminente, né? Que esse perigo iminente era justamente causado por esses invasores que poderiam, a qualquer instante, dominar certas regiões do Brasil. Então, Portugal resolve adotar a medida de desenvolver a agricultura e estabelecer sociedades, cidades e tal no Brasil. Então, o auge disso vai ser entre os séculos XVI e XVII. Basicamente, a economia vai se dar na região nordeste brasileira. Vejam bem, Bahia, que é a capital do Brasil, com Salvador, e a região mais ao nordeste ainda, né,
que é a região de Pernambuco, onde nós tínhamos o grande investimento no desenvolvimento dos engenhos, a produção de açúcar. Lembrando que açúcar é um desenvolvimento, é um produto, perdão, extremamente importante, chamado de ouro branco no Brasil. Extremamente importante porque não existe açúcar na Europa. Na Europa se adoça as coisas com beterraba, o açúcar extraído, o adoçante extraído da beterraba, e era meio insosso, assim, era meio ruim, não era bom, né? Obviamente, e o açúcar extraído da cana vai ser muito mais importante. Então, o litoral brasileiro vai ser ocupado, basicamente, dessa região, o solo é favorável, o clima é favorável, já tiveram experiência de plantação de açúcar, só que em menor quantidade, porque eram ilhas, Açores, Cabo Verde e Madeira. O mercado consumidor, vocês leram aí no capítulo, era o mercado europeu, não é produção para o Brasil, o mercado consumidor é europeu, alto valor na Europa, porque por conta do que eu falei para vocês, e nós temos participação do capital holandês participando desse processo, distribuindo o açúcar e tal. Muito bem. Vamos ver então que a produção se dá ali, ó, entre Natal, Paraíba, Olinda, Recife, Porto Calvo e Penedo, então toda essa região nordeste bem importante, Bahia, Salvador, região de Ilhéus e Porto Seguro, Ilhéus e Porto Seguro, essa região, a produção de cacau também bem importante, né, a gente vai ver mais adiante. Depois Vitória, né, que aí já começa a região do litoral do Rio de Janeiro, aqui, ó, Campo dos Goiacás, Goitacás e Rio de Janeiro, até chegarmos na região de Santos ali, ó. Tá? Então, essas eram onde existiam os engenhos. E o que era o engenho? O engenho era uma unidade de produção básica do açúcar, né, onde havia a divisão, basicamente, era entre Casa Grande, onde morava o senhor de engenho, a sua família, a senzala, um ambiente muito insalubre, né, sem iluminação, sem ventilação, onde os escravos ficavam trancafiados, né, ou trancados, enfim. A senzala é um espaço de reclusão, né, e para guardar estas peças de escravo. Aliás, o escravo não era visto como um ser humano, era visto como uma coisa. Eu tenho que colocar isso na cabeça de vocês. O escravo não é ser humano para os portugueses neste momento histórico. Ele era uma coisa e por isso que ele era trancafiado dentro da senzala. É uma coisa extremamente desumana. Nós temos, então, a sociedade açucareira, ela é dividida entre senhores, escravos, visa-se o patrimonialismo e o ruralismo. Detalhe, existiam brancos pobres durante esse processo, professor? Existiam. Existiam índios que trabalhavam nos engenhos, professor? Existiam. Por exemplo, os índios sabiam os caminhos, conheciam das ervas, que eram ervas medicinais, né? Os índios, ter índios trabalhando ali, né? Não de maneira escrava, mas de uma boa relação, era também, de certa forma, proteger essas regiões de um possível ataque indígena, né? E os índios, eles eram protegidos pela igreja, né? Não esqueçam que eu falei para vocês no slide anterior, os missionários, né, diziam que os índios, diferente dos negros, eles tinham alma, e por isso, então, os índios eram evangelizados e protegidos pelos católicos. Já os africanos não tinham alma para os religiosos, os cristãos, e vocês depois vejam por que isso. Um bom motivo, né? Dá uma pesquisada lá. Então, senhores, escravos, patrimonialismo, ou seja, o homem. Então, vejam na imagem aqui ao lado, né? Ó, até a criança, né, carregando coisas para o senhor de terras, o poderoso. Outros produtos, né? Nós temos a lavoura de cana-vieira, temos o gado, exploração no interior, o couro, a tração, a carne, o leite, a pecuária extensiva, o trabalho livre. O gado é muito importante justamente para compor esse processo produtivo. O fumo que se trocava, descoberto aqui, né, por conta dos indígenas, esse fumo se trocava por escravos, né, por africanos escravizados na África, né? Então o fumo, tanto do tabaco normal quanto da maconha, né, do cânhamo, que era tirado dessa região aqui do Brasil, era levado para lá, para aquela região do Nordeste, da África. As drogas do sertão, que eram produtos extraídos da floresta amazônica, né, com relativo valor na Europa, tais como o anil, o guaraná, que é um energético, né, a salsa, os corantes, né, sobretudo o cacau, que tinha um valor muito grande naquela região ali de Ilhéus, da Bahia, né?
de Ilhéus a Salvador, ali é cheia de pés de cacau. O cacau que é um produto que os astecas já trocavam a semente de cacau como se fossem moeda, né? Muito valioso, realmente. E a agricultura de subsistência vai coexistir nesse momento histórico, que é uma agricultura justamente para manter essas populações que trabalham aqui, né? Como escravos e senhores e trabalhadores brancos livres. Está aí um mapa, né, para a gente observar, então, do desenvolvimento dessas regiões, né? Então, a pecuária aqui nesse roxinho, né? A mineração, pouca mineração, ó, que é esse laranjinho aqui, a gente não vai ver quase mineração, né? Porque a mineração está para o interior do Brasil, não foi descoberta ainda. A cana-de-açúcar nessa região aqui, ó, bastante nessa região aqui de Rio de Janeiro e São Paulo, e aqui também, ó, em grandes extensões aqui nessa região do Nordeste brasileiro, né? E assim por diante. Vamos seguir aqui. Trabalho escravo. Primeiro foram os índios, mas eles foram utilizados até 1560. Depois se desenvolveu a produção, o comércio de africanos. Por quê? Alguns historiadores vão dizer o seguinte: a historiografia tradicional vai dizer o seguinte: o índio era preguiçoso, o índio não gostava de trabalhar. Mas, galera, o índio precisa trabalhar. É da cultura indígena o trabalho. Quer dizer, os índios, obviamente, eram forçados ao trabalho. Assim que eles conseguiam se livrar, ó, riscavam o palito e corriam para dentro do mato. E se escondiam, porque eles conheciam os caminhos, né? A não ser quando. E outra, muitos índios morriam, porque pegavam doenças, eram abusados, as índias eram abusadas sexualmente por donatários, por donos de terra, né? Mas, sobretudo, não foi esse o motivo por acabar com a mão de obra indígena, com o escravismo indígena. Acabaram com a escravidão indígena, por quê? Porque era muito mais negócio lucrativo trocar especiarias, como, por exemplo, fumo, trocar por drogas do sertão, né? Que não valiam quase nada na Europa, mas valiam na África, trocava por escravos africanos, que eram capturas por conta de guerras existentes na África. E aí se vendia este escravo aqui, se vendia este africano aqui, se vendia como uma mercadoria muito valiosa. Ele era trocado por nada lá e era vendido por uma mercadoria muito valiosa aqui nas Américas. E este comércio era extremamente lucrativo. Para quem? Para os mercadores. Então, o tráfico de escravos era uma fonte de lucro extremamente importante nessa época. Então, tá ali, ó, botei negros preferencialmente utilizados desde 1560, mão de obra básica no Brasil durante todo o período colonial, e na América a gente vai ver também, né? A gente viu aqui na América Central, principalmente no sul dos Estados Unidos, utilizado acima de tudo para o fato de representarem uma fonte de lucro extra através do tráfico de escravos. Além disso, os índios foram sendo exterminados, né? E o grau de evolução das comunidades negras era maior, pois eles já conheciam a agricultura, certo? Vamos lá, então, algumas imagens aqui do trabalho, né? Essa aqui é da moagem de cana, ó, levando produtos, né? Os cativos aqui, enfim. Os navios negreiros, já falei sobre isso, né, gente? Os navios negreiros, então, crianças vinham em cima, mulheres em seguida, os sanitários eram junto, né, praticamente junto dos níveis, os moleques ou machos adultos, né, que eram adolescentes ou machos adultos, iam bem embaixo, tinham mais resistência, e as grávidas iam mais em cima. Isso porque no convés existiam alçapões, né, com abertura para tomar sol e vento, né? Então era uma coisa desumana. Está aqui o barco, ó. Esse comércio, então, estabelecia-se um comércio intenso com os sudaneses, os bantus, zuntus aqui, essa região, vinham para a América Latina e também para a América caribenha, das Antilhas, e a América do Norte, basicamente aqui é o sul da América do Norte. Então, essa região vai ser alimentada com este comércio, que é um comércio triangular, né? Ó,
Estão aí algumas imagens. Aqui, Capitão do Mato, né, a palmatória, era uma das formas de castigo que se dava a esses esses africanos que resolviam se rebelar ou fugir. A gente viu, tem um videozinho meu, tá lá no canal, prof.jairobrum, que é um vídeo sobre as resistências africanas a esse modelo de produção, modelo de mão de obra escravista. Bom, sobre a União Ibérica, eu não vou falar nesse vídeo. Falei para você sobre o processo, então, de expansão marítima no outro vídeo, e aqui nesse aqui, chegada da América Espanhola, e neste vídeo eu falei sobre a chegada dos portugueses no Brasil, o desenvolvimento do período pré-colonial e do período colonial. O que difere o período pré-colonial do período colonial? O que difere esses períodos é justamente o seguinte, meus queridos, o período pré-colonial, antes dos portugueses estabelecerem uma administração própria aqui, no Brasil os portugueses faziam somente a extração daquilo que eles achavam que fosse exclusivismo, como, por exemplo, o pau-brasil. Não estabeleciam aqui cidades, comunidades, nem nada, né? Agora, o período colonial no Brasil, que é o período, então, da colonização, onde vai ser feita a agricultura no Brasil e se desenvolver, então, uma economia com base na economia escravista, na produção de açúcar nos engenhos, e a gente viu isso. Os engenhos, então, eram divididos, né, entre ali senhores de escravos, né, escravos, o patriarcalismo, né, e tudo mais, né? Bom, espero ter ajudado vocês nesse capítulo também, mostrando sobre a colonização portuguesa, sobre o modelo do açúcar, o que ele representava na Europa, né? O comércio triangular vai ser muito importante, gente, para enriquecer os bolsos da Holanda, né? A gente vai ver isso mais adiante, um pouco mais que vocês fiquem sabendo, porque a Holanda é um parceiro econômico português que faz esse comércio triangular e faz o comércio também do açúcar com a Europa e distribui esse açúcar para a Europa, né, ganhando muito em cima disso. Espero ter ajudado vocês. Lembrando sempre, fiquem em casa, foco nas leituras, façam as atividades, usem o livro, né? Usem os vídeos. Se ficou muito extenso, eu peço desculpa, mas eu quero só ajudar, certo? Então, é isso aí. Fiquem em casa, lavem as mãos, se cuidem. A gente já está de volta, conversando, trocando ideia, né? Brigando, rindo, se abraçando, né? E é isso aí. Tá? Um grande beijo do prof e até mais.